A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, nos versículos de 1 a 30. Moisés foi e falou estas palavras a todo Israel. Ele disse: hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: você não passará o Jordão. Então, o nosso personagem Moisés, nós estamos estudando o Pentateuco, estamos concluindo, chegando ao final de Deuteronômio, portanto, do Pentateuco, e o nosso personagem principal, o nosso autor, escritor, legislador, líder, libertador, profeta, homem de Deus, Moisés, está com 120 anos. E ele está dizendo: já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E daí tu pensa: meu Deus, tudo que esse homem fez, incansável, ele já não está mais tendo forças. E aí nós temos que esclarecer este texto. Por quê? A gente já viu Abraão, Sara, Isaac, José, Israel, Jacó, enfim, nós já vimos outros personagens se despedirem da vida, né? Morrerem, estarem no final. E aí tu tá vendo que ele tá com 120 anos. E ele tá dizendo: já não tenho forças para fazer o meu trabalho. Pois bem, o que ele está dizendo aqui para nós? Que ele está cansado. Ele está fraco. Ele é um idoso, um velho, alguém cansado, como é que se diz? Entrado em dias. Mas ele está lúcido, ele está escrevendo, ele está falando com o povo, mas deve ser muito cansativo. Ele tem que se esforçar muito. Então ele está dizendo: não tenho forças para fazer o meu trabalho. Mas ele não está cego, ele não está numa cama, não. Moisés, aos 120 anos, segue lúcido, consciente, falando, andando, escrevendo, lendo. Ele sabe que vai morrer, ele sabe que ele não vai passar o Jordão. Nós já temos um vídeo só sobre Moisés na série Personagens Bíblicos. Um vídeo muito forte que eu me emocionei muito, porque eu admiro muito Moisés. Um personagem que nós sabemos desde o seu nascimento até a sua morte. Um homem que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E que aos 120 anos sabe que vai morrer. Mas ele quer fazer tudo que estiver ao seu alcance. Até o último dia, até o último momento, até o último minuto, enquanto Deus permitir. Então é isso que quer dizer: já não tenho forças para fazer o meu trabalho. Quer dizer que tá difícil, tá muito difícil. Mas nós estamos no capítulo 31 e ele só vai morrer no 34. Então significa, como eu disse, que ele vai continuar lúcido até o final. Ele vai continuar falando, andando, escrevendo, lendo, orientando. Ele vai subir ainda a montanha. Isso é uma lição para nós. Que Deus nos dê essa condição, né? Lembra de Isaac, que estava cego e dizia que ia morrer, ainda viveu 20 anos.
Jacó disse que estava no fim da vida também. E Deus permitiu que ele fosse ao Egito e pudesse se despedir de José e abençoar os filhos de José. Pois bem, Deus reserva bênçãos. Lembra quando Balaão falou que os filhos de Deus tinham uma boa morte? Que os justos, lembra? Então, Deus tem tido esta, vamos dizer, preocupação com seus servos, de permitir que os seus servos vivam com dignidade até o final e que possam, no caso de Moisés, treinar, aconselhar, abençoar seu sucessor, assim como os patriarcas que abençoaram seus filhos, né? A geração que iria sucedê-los. 3. O Senhor, o Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com essas nações o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles que ele destruiu. Então, é para fazer o que Deus mandou, porque ele tem vitória, ele tem bênçãos, né? Do outro lado, vocês vão experimentar as bênçãos do Senhor. E aqui fala de Josué, que é o sucessor, que é aquele que vai pôr em prática essa entrada, essa posse da terra prometida. Então, me chama a atenção o quê? Que Deus e Josué e Deus vão cumprir essa missão que Moisés já está entregando, que ele já está se despedindo. E aqui fala, né, episódios que nós já estudamos e que já tem vídeo no canal sobre Seom e Og. 5. Quando, pois, o Senhor entregar nas suas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam com eles segundo todo o mandamento que ordenei a vocês. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Então, fazer o que Deus mandou, fazer o que é para ser feito. Deus disse o que era para fazer. Então obedeçam. E ele diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Tu não vai poder tomar posse da terra sem expulsar, destruir, eliminar os inimigos. Então tu vai ter que fazer com os inimigos aquilo que Deus mandar. Vai ter que ser obediente a Deus. E isso é uma diferença entre Saul e Davi. Ambos foram reis de Israel, mas enquanto Davi obedecia, fazia exatamente o que Deus mandava, Saul escolhia, né, quando ele ia obedecer. Eu falava para vocês, eu obedecia 50%, a outra parte ele não obedecia. Então quem obedece 50% não obedece. Ou tu obedece 100%, tu faz o que Deus manda, ou tu não é obediente, tu é desobediente. E essa expressão, sejam fortes, corajosos, não tenham medo, é algo que vai aparecer muito daqui para frente, principalmente para Josué. Deus vai reforçar, vai fortalecer, vai animar, vai encorajar Josué com essa expressão. Seja forte, seja corajoso, não tenha medo. E é esta palavra que Deus fala para nós, para cada um de nós, todos os dias. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo.
7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então ele falou para Moisés, falou para o povo, e agora ele fala especificamente para Josué, para o novo líder. Josué foi chamado diante de todo o povo, encorajado, fortalecido, animado diante de todo o povo. 9. Moisés escreveu esta lei e a entregou aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Moisés lhes deu a seguinte ordem: ao final de cada 7 anos, precisamente no ano do perdão das dívidas, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel se apresentar diante do Senhor seu Deus no lugar que este escolher, vocês devem ler esta lei diante de todo o povo. Reúnam o povo, os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram, para que ouçam, aprendam e temam o Senhor, o Deus de vocês, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. E para que os seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor seu Deus todos os dias que viverem na terra em que, passando o Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Então, olha que forte. Escrever, ler, ouvir, aprender, temer. Aqui tem verbos que nós estudamos, que nós lemos a importância de escrever, de ler, de contar, de relatar, de ensinar, né, para os teus filhos. Ouvir. Ouvir não é só ouvir, é escutar com atenção, é prestar atenção. Aprender, nós vimos também, é pôr em prática. Temer a Deus é obedecer a Deus. Então, a leitura da palavra de Deus, a leitura da lei faz isso com a gente. Esse é o meu maior objetivo. Nós queremos ler a palavra de Deus. Nós queremos saber o que a Bíblia diz. Queremos ouvir a voz de Deus. Como que tu ouve a voz de Deus? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando. E eu falo para vocês, escrevam, anotem, sublinhem, leiam em voz alta, leiam diferentes traduções, ouçam mensagens, pregações, vídeos abençoados. Isso vai fazer com que tu aprenda, isso vai fazer com que tu tema ao Senhor teu Deus. 14. O Senhor disse a Moisés: eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué e apresentem-se na tenda do encontro para que eu lhe dê ordens. Assim, Moisés e Josué foram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Então, Deus disse com todas as letras, mais uma vez para Moisés: você vai morrer. Eis que está chegando o dia em que você vai morrer. E agora, Deus quer passar as instruções para Josué, junto com Moisés. 16.
O Senhor disse a Moisés: eis que em breve você vai morrer. E então este povo se levantará e se prostituirá, seguindo deuses estranhos na terra em que vão entrar. Eles me deixarão e anularão a aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles. Eu os abandonarei e deles esconderei o rosto, para que sejam destruídos. E tantos males e angústias os alcançarão, que naquele dia dirão: não é verdade que estes males nos alcançaram porque o nosso Deus não está entre nós? Certamente esconderei o rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por terem se voltado para outros deuses. Então, o que Deus está falando aqui? Que haverá prostituição, rebeldia, idolatria, desobediência, apostasia, incredulidade. E por causa disso, o Senhor vai se afastar e haverá destruição. Os inimigos vão tripudiar sobre Israel. 19. Escrevam para vocês este cântico e tratem de ensiná-lo aos filhos de Israel. Ponham este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Olha bem, hein? Presta atenção, hein? No outro capítulo a gente viu que os céus e a terra eram testemunhas contra. Agora ele está falando que este cântico na boca de cada um deles seria como testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi aos pais deles, e eles tiverem comido, se fartado e engordado, então eles se voltarão para outros deuses, os servirão e me desprezarão, anulando a minha aliança. E quando muitos males e angústias os tiverem alcançado, este cântico será minha testemunha contra eles, pois os descendentes deles sempre o trarão na boca. Porque conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que os leve para a terra que, sob juramento, prometi. Então, o que acontece aqui? Deus conhece antes. Deus sonda as mentes e os corações. Existem pessoas que querem pecar, mas querem escolher o momento, vamos dizer, mais propício, mais adequado para pecar. Então, Deus está dizendo, ó, eles estão formulando desígnios. Eles estão tramando. Eles já estão com sede para pecar. Uma coisa está no deserto, outra coisa está na terra, cheia de tentações. E nós já vimos, cheia de mulheres, cheia de deuses com letras minúsculas. Então, Deus conhece, Deus sonda, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. A pessoa pode aparentar, pode ter uma aparência, mas Ele conhece o coração, Ele conhece a alma, Ele conhece os pensamentos, o espírito de cada um de nós e o que a gente está querendo aprontar, o que a gente está tramando. E aqui fala sobre a primeira testemunha. Então, este cântico na boca de cada um deles, para que me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então aqui nós temos a primeira testemunha. 22.
Assim, naquele mesmo dia, Moisés escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Então, de novo, ele está velho? Ele está idoso? Ele está cansado? Ele está fraco? Mas ele fez o cântico e ensinou o cântico. Ele escreveu e ele ensinou o cântico. 23. O Senhor deu esta ordem a Josué, filho de Num. Seja forte e corajoso, porque você levará os filhos de Israel para a terra que sob juramento lhes prometi, e eu estarei com você. Olha que lindo, eu estarei com você. A promessa do Senhor Jesus é: eu estarei convosco todos os dias, né? Ide por todo mundo, pregai, ensinai, batizai, e eu vou estar com vocês todos os dias. Então aqui Deus está dizendo que vai estar com Josué. 24. Tendo Moisés acabado de escrever, olha só, integralmente as palavras dessa lei num livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem-no ao lado da arca da aliança do Senhor, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Então agora nós estamos diante da segunda testemunha, né? Olha bem, Moisés acabou de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. E este Moisés, de 120 anos, cansado, fraco, idoso, deu ordem aos levitas, tá? Que levavam a arca da aliança, dizendo: peguem este livro da lei e coloquem ao lado da arca da aliança, seu Deus, para que fique ali como testemunha contra vocês. Então, a primeira testemunha era o cântico. A segunda testemunha era a lei. Então, é um registro oficial, está registrado, oficializado, gravado, marcado, está salvo a lei. Ali está a testemunha de acusação. É isso que a lei faz. A lei, ela mostra o nosso pecado. Ela nos condena. E nós precisamos de um Salvador para nos livrar da maldição da lei. Então, a primeira testemunha é o cântico. A segunda testemunha... Eu falei errado, né? Eu falei certo? A primeira testemunha é o cântico. A segunda testemunha é a lei. 27. Porque conheço a rebeldia e teimosia de vocês. Porque se hoje, durante a minha vida, enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes contra o Senhor, o que vai acontecer depois da minha morte? A gente vê isso nas famílias. Enquanto o pai e a mãe vivem, todos são obedientes. Depois que eles morrem, todos mostram as garras, né? Então, diante de Moisés, eles ainda tinham um temor, né? Agora imagina depois da minha morte. É isso que ele está dizendo, ó. Ele fala que enquanto ainda estou aqui, vocês já são rebeldes. Mas mesmo eles sendo rebeldes, eles ainda obedeciam porque temiam e respeitavam Moisés, né? Tanto que eles estão chegando na Terra Prometida. Agora imagina quando ele morrer. Reúnam diante de mim todos os anciãos das tribos e os oficiais, para que eu fale aos seus ouvidos estas palavras, e tome o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Não, acho que eu li errado. E tome o céu e a terra por testemunha contra eles. Porque sei que depois da minha morte vocês certamente se deixarão corromper e se desviarão do caminho que eles têm ordenado. Então, nos últimos dias, este mal os alcançará, porque vocês farão o que é mal aos olhos do Senhor,
provocando a ira com as obras das suas mãos. Então aqui está bem claro que eles vão se corromper com os ídolos, com a idolatria, a obra das suas mãos. Vão servir falsos deuses, falsos ídolos. Então, se eles eram rebeldes em vida de Moisés, quando Moisés morrer, eles vão se corromper, eles serão corrompidos, desviados depois da morte de Moisés. É isso que ele está falando aqui. 30. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Então, o que a gente viu? A gente viu que há 3 testemunhas de acusação: os céus e a terra, porque Deus conhece tudo, Deus criou tudo, Deus sonda, Deus prescruta. A lei, que é um raio-x, é um espelho 3D de cada um de nós, e o próprio cântico, né? Então, os céus e a terra, a lei e o cântico. São as 3 testemunhas. E toda vez que a gente vê 3 na Bíblia, a gente tem que lembrar de Deus, que o 3 é o número de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.